Fala galera, beleza? Bom, resolvi gravar o vídeo de hoje com base na pergunta de um seguidor meu lá do Instagram, que aliás não é uma pergunta nova, várias outras pessoas já me perguntaram de formas diferentes, mas a dúvida é, eu consegui juntar ao longo da vida 100 mil reais. Se eu investir esses 100 mil reais, como é que eu faço para ter uma renda de uns 2 mil reais por mês? E como essa pergunta é de fato recorrente, eu resolvi gravar aqui para ajudar todo mundo que já tem essa dúvida e os futuros seguidores ou pessoas que venham a ter essa dúvida futuramente também. E eu vou responder ela com base em uma classe de ativos que tem a característica de pagar renda mensal, renda recorrente para os investidores. Então, se você quiser ficar por dentro desse cálculo e entender também quanto você precisa investir para ter uma renda recorrente mensal de 2 mil reais por mês, fica aí, acompanha esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, o canal que te ajuda a enriquecer e você não precisa pagar nada por isso. E se você ainda não era inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, se inscreve, já deixa ativo o sininho das notificações também para ajudar você a receber todos os conteúdos que a gente tem aqui toda semana no canal, que sobem aqui para o YouTube, que vão certamente te ajudar a enriquecer e agregar muito nas suas finanças, te deixar mais inteligente financeiramente. Aproveita e já deixa o like também, que também é de graça. Bom, sem mais delongas, eu vou agora responder a pergunta, mas antes de responder a pergunta, eu preciso embasar toda ela, porque não é simplesmente responder a pergunta por si só, eu preciso falar de que tipo de ativo eu vou usar aqui como comparação para esse tipo de renda que a pessoa quer ter, uma renda recorrente, e explicar também se com 100 mil reais dá para gerar 2 mil reais de renda passiva, se não dá, quanto precisa, se é que não dá, para ajudar você a entender também o que você precisa buscar em termos de montante investido para poder ter essa renda recorrente. A classe de ativo que eu mencionei no começo do vídeo, que vai servir de base para a gente falar aqui, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm uma característica bem marcante, que é a de pagar uma espécie de aluguel mensal para os cotistas, para os investidores. Então, funciona basicamente assim, você vai lá, compra cotas de um fundo imobiliário, vamos supor que esse fundo imobiliário seja uma espécie de shopping, né? Até existem fundos imobiliários de shoppings também, dou o exemplo de shoppings porque fica mais fácil de entender. Todos os fundos imobiliários eles funcionam mais ou menos dentro da mesma lógica. Então pensa comigo, supondo que o shopping é um fundo imobiliário, de onde é que vem o lucro do shopping? O shopping tem toda uma estrutura integrada para atender os clientes, e ter uma loja dentro de um shopping tem vários benefícios, o que acaba fazendo com que esse aluguel se torne bastante caro, inclusive, o que é bom para o shopping. E aí todas as salas desse shopping estão locadas. Vamos supor que o total dos aluguéis das salas por mês, com todas as salas locadas, é de 1 milhão de reais. Vai existir uma empresa que vai fazer toda a administração, essa empresa vai cobrar por isso, obviamente, e depois o que sobrar da taxa de administração seria, em tese, o lucro desse shopping. Simplificando aqui, depois de todos os custos e taxa de administração, sobraram 800 mil reais daquele 1 milhão de receita. Em sendo esse shopping um fundo imobiliário, esses 800 mil são divididos entre os cotistas, distribuídos proporcionalmente, de acordo com a participação de cada um desses cotistas, sendo que o cotista que tem 1% das cotas desse fundo vai receber 1% desses 800 mil. Se o cotista tem 0,1%, vai receber 0,1% desses 800 mil. É assim que funciona um fundo imobiliário. Então, se você investe um valor, compra cotas desse fundo, você recebe mensalmente valores referentes a esses aluguéis. Logo, mesmo que não seja um shopping, qualquer fundo imobiliário tem a mesma finalidade, que é gerar renda, gerar lucro e distribuir para os cotistas, fazendo com que assim todo mundo saia feliz. Mas cabe salientar alguns pontos importantes que, como pensando lá no shopping novamente, como exemplo, esse shopping pode se desvalorizar, pode se valorizar dependendo do momento econômico, dependendo da região, se está valorizada, se está desvalorizada, a região na qual ele fica localizado. E também, como no exemplo todas as salas estavam alugadas, é um cenário que eu posso enfrentar também algumas salas desalugadas, ou seja, algumas salas vazias. A vacância desse fundo imobiliário
aumentando. Ou seja, na hipótese de que 80% apenas das salas estão locadas, existe 20% de vacância, eu vou ter provavelmente algo muito próximo a 80% do potencial de renda desse fundo imobiliário apenas. E dado todo aquele rateio, eu vou receber também menos do que eu receberia se as salas estivessem todas locadas. E por que eu estou falando tudo isso? Para te chamar a atenção aqui para o seguinte ponto. Fundos imobiliários é renda variável, ou seja, tanto os proventos podem oscilar, não existe aquele salário fixo de R$2.000, quanto também pode oscilar o preço da cota. Por exemplo, eu paguei R$100 em cada cota e pode ser que daqui 6 meses essas mesmas cotas que eram negociadas a R$100 estão sendo negociadas na Bolsa de Valores a R$110 ou a R$90. Ambos podem acontecer, a renda é variável, logo eu posso perder um pouquinho em valorização da cota, como posso ganhar um pouco também em valorização da cota. E nesse ponto só se traduziria em lucro ou prejuízo caso eu realizasse nesse momento, eu vendesse as cotas desse fundo. Já para o aluguel, embora eu não possa ter prejuízo, eu posso sim ter uma diminuição dele. Na verdade, quando eu falo aluguel aqui, eu quero falar sobre proventos, o aluguel é pelo exemplo do shopping mesmo. E esses proventos ou dividendos são pagos por todos os tipos de fundos imobiliários, independente do segmento. Bom, e dito isso, a maravilha dos fundos imobiliários é que você não precisa comprar uma grande participação nesse shopping. Quando você olha para um shopping, por exemplo, parece que aquilo é muito distante, pode parecer para a sua realidade, enfim. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, que pode sim ser um shopping ou qualquer outro tipo de fundo imobiliário, a gente tem a grande vantagem de ter muito mais liquidez, de ter a possibilidade de pagar muito menos por esse investimento do que pagaria numa sala comercial em um shopping, por exemplo, caso você tivesse que comprar essa sala, simplesmente porque o fundo imobiliário tem cotas a valores muito mais baixos negociadas na Bolsa de Valores. Então são fáceis de comprar e não precisa de muito dinheiro para comprar, dado que a maioria das cotas dos fundos imobiliários giram em torno de R$100 cada e você pode comprar uma cota só caso queira. Bom, mas vamos lá. Quanto afinal de contas me paga um fundo imobiliário? É isso que a gente vai descobrir. Só que cada fundo imobiliário tem uma característica de pagamento de dividendos e não seria muito justo a gente pegar um fundo imobiliário isolado para olhar quanto ele paga de fato de proventos mensais para os cotistas. Até porque, na vida real, alguém que vai depender de renda dificilmente vai investir em um só fundo imobiliário. Provavelmente essa pessoa vai usar um pouco mais da estratégia em investimentos e acabar diversificando essa carteira com bons fundos imobiliários sim, mas não vai ter só um ou não vai ter só 2 fundos imobiliários, vai ter alguns fundos imobiliários para poder diminuir os riscos de ter só um ativo na carteira. Só que aí tem um detalhe, na nossa Bolsa de Valores, existem cerca de 400 fundos imobiliários, e fundos imobiliários bons e fundos imobiliários nem tão bons assim, inclusive fundos imobiliários que têm alguns problemas mais sérios com o pagamento de dividendos, e é por isso que a gente faz um filtro, usa um filtro bem prático, um filtro natural que qualquer pessoa pode usar, que é utilizar o principal índice, no caso dos fundos imobiliários, eu estou falando aqui do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele tem os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores, os maiores fundos imobiliários, e por conta disso ele já tem em si uma seleção natural, tendo 80 fundos só dentre esse universo de 400. O Dividend Yield é o indicador que a gente utiliza para saber quanto um fundo imobiliário ou até uma ação paga de dividendo percentualmente sobre o valor investido, ou seja, em cima do preço da cota desse fundo hoje, eu calculo quanto, em média, ele está pagando de dividendos mensais para saber percentualmente quanto isso representa do capital que eu investiria nele caso comprasse hoje. É dali que a gente extrai o Dividend Yield. Se ele é de 1%, por exemplo, significa que se eu investir R$100 nesse fundo imobiliário, eu vou ter uma média de R$1 sendo pago como dividendo ou provento desse fundo. E fazendo um cálculo um pouco mais simples aqui, pegando uma média do Dividend Yield do IFIX dos últimos tempos, a gente chega no número de 7% ao ano. Sendo assim, significa que a cada R$100 que eu invisto na média dos melhores fundos imobiliários que a gente tem na bolsa, eu vou ter de retorno por ano em dividendos R$7. Mas afinal, quanto eu preciso ter para receber os tão sonhados R$2.000 por mês de renda de algum investimento, nesse caso, fundos imobiliários? Obviamente eu fiz na calculadora HP, mas vai aparecer o cálculo agora aí na sua tela, que uma taxa de 7% ao ano representa uma taxa, se traduzida para meses, de 0,57%.
Então, se eu sei que eu tenho rendimento mensal de 0,57%, essa é a minha taxa mensal, e eu também sei que eu quero ter R$2.000 por mês de renda, quanto eu preciso ter investido? Muito simples, a gente vai dividir um pelo outro, a gente vai dividir os R$2.000 por 0,0057, que é a nossa taxa, e o resultado vai dar R$350.877,19. É por volta desse valor que você precisa ter investido em fundos imobiliários para poder obter um retorno mensal, uma renda mensal recorrente de aproximadamente R$2.000. Um recado importante para você que pensa em ter renda dos seus investimentos, em ter valores, algumas metas, não coloque metas muito arrojadas antes de entender como é que funciona todo o processo. E não se intimide com os números, porque você certamente vai chegar nos seus objetivos. Basta ter um pouco de paciência e basta ter objetivos também de curto prazo e objetivos de médio prazo e não focar só nos de longo prazo, porque senão você pode acabar se decepcionando se enxergar lá logo um número muito maior do que a sua capacidade no momento. Você simplesmente pode se frustrar e abandonar o seu projeto principal. Lembrando que o curto prazo não é seu inimigo e é com um tijolo por vez que se constrói uma mansão. Outro recado importante é que você precisa ter estratégia para os seus investimentos e diversificar muito bem a sua carteira caso você queira ter maior sucesso e otimizar melhor os seus resultados com maior segurança e aproveitando algumas assimetrias para potencializar também os seus ganhos. É por isso que a diversificação é a estratégia certa para a sua carteira, não pode ser ignorada. O segredo não está em comprar a melhor ação ou o melhor fundo imobiliário, não é atrás disso que você tem que ir. O que importa de fato é montar um portfólio que te traga independência, tranquilidade, retornos satisfatórios e alinhados com o seu perfil. E é por isso que eu vou deixar aqui para você o convite para participar da Semana da Carteira Inteligente. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Vão ser 3 dias com 3 lives onde eu vou ensinar a montar um portfólio, as ideias principais que permeiam a montagem de uma carteira de investimentos e o passo a passo para isso. É um evento online, gratuito e que não vai ficar gravado. Então clica no link e já garante a sua inscrição. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.